A paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos amados irmãos e ouvintes em Cristo Jesus que nos acompanham aqui no canal. Meu nome é Ederson, sou estudante da Bíblia, assim como todos os que estão aqui também, que apreciam essa maravilhosa palavra. Desde já, eu convido meus amados irmãos a acompanharem esse tema maravilhoso, que é o outro consolador, que iremos abordar nesse vídeo. Então, vem comigo depois da vinheta. Eu escolhi abordar esse tema porque ele é um tema muito importante para a cristandade. Mas antes de começarmos, eu peço que meus amados irmãos deixem seu like, comenta, curte e compartilha com os amigos e familiares. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, mas sempre estar atento nas novidades que chegarão aqui no canal. Então, desde já, eu convido a meus amados ouvintes a abrir suas escrituras para João capítulo 14, versículo 16, que diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador." E é aqui que gera a confusão trinitária por acreditar em uma pessoa distinta na divindade. Porque quando Jesus usa a expressão outro, vem do termo grego alon, que é a forma acusativa de alos, que significa outro da mesma categoria. Porém, Jesus não está ratificando a existência de uma pessoa distinta na divindade. Antes, como foi dito em Marcos capítulo 12, quando Jesus é abordado por um escriba, o escriba pergunta: "Senhor, qual é o principal dos mandamentos?" E Jesus cita o chamado de Israel. Em um ato de elogio e complemento àquilo que Jesus disse, o escriba diz no versículo 32, disse-lhe o escriba: "Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele." Aqui a expressão é alos, no nominativo. E Jesus concorda com o escriba dizendo: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, respondeu-lhe: "Não estás longe do reino de Deus." Quer dizer, Jesus concordou com o escriba que não havia outro da mesma categoria, pois o termo usado aqui é alos, forma nominativa de outro da mesma categoria. Então eu pergunto, Jesus se contradisse na sua palavra em Marcos capítulo 12, versículo 32, e João capítulo 14, versículo 16, onde ele diz que enviaria outro da mesma categoria? De modo algum. Aonde começa a confusão é não entender o caso do termo grego. Por quê? Existem 4 casos de diversas palavras gregas, que é o caso nominativo, acusativo, genitivo e dativo. No caso grego que está apresentado em João capítulo 14, versículo 16, é o caso acusativo, alon. Ele não está qualificando um sujeito distinto, antes está qualificando o ofício, paracleto. Ele é um adjetivo que está qualificando um substantivo, advogado. Como assim, irmão Edson? É bem simples, Jesus não está falando de uma pessoa distinta, mas de um ofício distinto, porque em momento algum Jesus muda o agente, mas muda o modo de agenciar, modo de advogar. Jesus está falando de outro tipo de advogado e não de uma pessoa distinta. É uma outra forma de advocacia. Jesus está advogando como homem, passará a advogar como espírito. Porque o adjetivo alon no acusativo qualifica o substantivo, que nesse caso expressa o ofício, advogado, paracleto. Tanto é que em 1 João capítulo 2, versículo 1, João diz assim: "Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, paracleto, junto ao Pai, Jesus Cristo justo." Você observa que, segundo o próprio apóstolo João, Jesus continua sendo o paracleto, o advogado. Então, ali em João capítulo 14, Jesus não prometeu uma pessoa distinta. Antes, ele prometeu um ofício distinto. É outro, porque é outro modo de advogar, de homem para espírito agora. Mas é da mesma categoria porque se trata ainda de advocacia. Então, ou seja, João capítulo 14 não está falando de uma pessoa distinta, porque não existe outro da mesma categoria, segundo o próprio escriba em Marcos capítulo 12, versículo 32, que no versículo 34 Jesus afirma que ele não está longe do reino de Deus. Ou seja, não há outro da mesma categoria senão ele.
Então, o Paracleto continua sendo o mesmo, segundo está escrito em 1 João 2:1, Jesus Cristo. O modo de oficiar isso é que muda, de homem para espírito, por isso é outro modo de advogar. E é da mesma categoria, porque se trata ainda de advocacia. Amém? Então, desde já, eu agradeço a todos que têm assistido até aqui. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Curte, comenta e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!